Oi, seja bem-vindo a este devocional. Eu convido você a ter um momento com Deus comigo. Abra sua Bíblia em Isaías, no capítulo 43, e nós vamos ler o versículo 1 e 2, que nos diz assim: Mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Eu pensei muito no tema desse devocional e eu não vou mentir para vocês que esse é um dos devocionais mais difíceis que eu tô gravando. Eu pensava, até antes de gravar esse devocional, que o meu devocional mais difícil foi sobre o medo. Mas agora eu vejo que a cada devocional é um desafio novo que eu enfrento, principalmente de passar os meus limites e vir aqui gravar para vocês, vir aqui falar de Jesus para vocês. E como é difícil a gente falar sobre o desespero, sobre a sensação de se sentir desesperado, de não ver saída para um problema, para uma situação. Eu posso dizer para você que eu sou uma pessoa totalmente experiente nesse assunto. E eu sei que todos nós temos problemas. Não existe o problema maior de alguém ou o problema menor de alguém. Todos nós temos um problema e só nós sabemos como é difícil enfrentar aquele problema. E por isso que justamente eu vim aqui hoje falar sobre o desespero, sobre a esperança e sobre a espera. Que são três coisas tão difíceis, mas que se a gente souber administrar, a gente vai conseguir manter o nosso foco em Jesus e aprender a lidar com isso. Eu disse para vocês que a gente não deve se conformar com as situações, mas o desespero, ele vem enviado pelo inimigo para tentar roubar de nós toda a nossa esperança, para poder roubar de nós a nossa fé, e junto com ele vem a ansiedade. E a sensação de desespero é uma sensação extremamente perturbadora, porque a gente não sabe o que a gente vai fazer diante daquilo, a gente não sabe o que vai pensar, a gente não controla as nossas ações e os nossos sentimentos, mas é nesse momento que a gente precisa focar em Jesus. E eu sei que é difícil, porque o inimigo, ele coloca o desespero no nosso caminho e ele traz aquela mentira, aquela ilusão do desespero de que Jesus nos abandonou. Jesus não nos deixou de lado. Jesus, ele está mais presente justamente nesse momento. E eu sei que é difícil, porque nos meus momentos de desespero, eu cheguei a chorar e a entrar naquela sensação horrível e eu me perguntei: Senhor, onde o Senhor está? Onde o Senhor está, meu Deus? Porque parece que a minha mente perdeu o controle, parece que as minhas palavras não fazem sentido, parece que o meu coração não vai parar, Senhor, o que eu faço? E aí eu tomei consciência de que eu não estava agindo como uma pessoa que tem a mente de Cristo. Sabe, uma das tarefas mais difíceis do cristão é ele manter a mente de Cristo. Você adquirir a mente de Cristo é uma tarefa difícil, mas você manter a mente de Cristo e alimentá-la é mais difícil ainda. Porque é tão fácil. Ah, como é fácil quando a gente está naquele momento bom e naquele momento saudável na presença do Senhor, a gente ouve o Senhor falar com a gente se fortalece, a gente recebe o renovo, mas depois do renovo também vem as provas, vem as provações, vem as aflições, vem o medo, vem a angústia, vem a ansiedade, seja lá qual for o nosso problema, a nossa pedra no sapato, mas a gente precisa saber administrar isso. Nós não fomos chamados para ficar com essa sensação e dar ouvidos ao inimigo. E eu digo pra você, não é porque eu sou uma pessoa forte, porque eu sou uma pessoa que eu consigo enfrentar os meus problemas, que eu consigo passar por cima deles. Não é por isso, porque a cada devocional, a cada dia, a cada semana, a cada mês, eu sinto algo diferente em mim. É uma batalha que eu preciso enfrentar, é uma guerra que eu preciso acirrar, é um espírito que vem que eu preciso repreender para que ele não me domine. Seja ele de medo, de falta de fé, de ansiedade, de desespero. Eu tinha na minha consciência de que quando eu fizesse essa aliança com o Senhor e eu fizesse essa promessa e eu fizesse aquilo que o Senhor queria que eu fizesse, eu estaria disposta a passar por isso. E eu disse: Senhor, eu sei que haverão dias difíceis, eu sei que haverão dias quase impossíveis, Senhor, mas eu me prontifiquei contigo e eu fiz uma promessa contigo. Assim como o Senhor não me abandonou e não me deixou no meu dia mais difícil, eu não vou te deixar.
Eu não vou te abandonar, eu não vou deixar a tua obra. Por isso eu venho te trazer uma palavra de força. A sensação de desespero, ela é perturbadora e ela parece que vem para sufocar a nossa inspiração, sufocar a nossa fé, sufocar a nossa esperança. Mas ainda existe esperança. O Senhor diz que Ele nos chamará pelo nome, que nós somos dEle, nós fomos nomeados por Ele e que nós somos instrumentos dEle. Então se a gente passar pelas águas, Ele estará com a gente. Se a gente passar pelos rios, a gente não vai se afogar. E se a gente passar pelo fogo, as chamas não vão nos queimar, porque o Senhor é que está na frente. O Senhor é que vai enviar os anjos dele para acampar ao nosso redor. O Senhor é que vai dar o escape. O Senhor é que vai lutar por nós. O Senhor é que carregará o nosso fardo, porque lá em Mateus nos diz que nós devemos nos achegar a Deus quando nós estivermos cansados e oprimidos, porque é Ele quem nos aliviará. É Ele quem trará o consolo para nossas almas. E eu sei que na sensação de desespero é difícil. Eu sei que esperar é difícil. Eu sei que compreender é difícil. E eu sei que cumprir o chamado do Senhor é mais difícil ainda. Mas a gente precisa unir isso. Você lembra lá no comecinho, quando eu fiz aquele devocional, de que o medo não é o meu ponto fraco? Então eu tenho certeza de que o desespero, de que a falta de esperança e de que a ansiedade não é o seu ponto fraco. Seja lá qual for o problema que você está enfrentando, não é o seu ponto fraco. Você vai usar isso a partir de hoje para se reerguer, para acreditar na palavra do Senhor. Assim como o Senhor foi com Israel, o Senhor será com você. Assim como Ele foi com o seu povo, Ele será com você, porque Ele te chama pelo teu nome. Uma das coisas mais difíceis da gente entender é o dia mau. O dia mau nem sempre é a morte de alguém, nem sempre é uma perda que a gente tem financeira. O dia mau às vezes vem na fase do crescimento espiritual. O dia mau às vezes vem e o vale da sombra da morte, ele às vezes vem no momento de crescimento espiritual, no momento de processo. E a gente não entende, tudo que a gente faz é se questionar e se questionar. E perguntar o porquê para Deus. Ao invés da gente se ajoelhar e se prostrar diante dele e agradecer por estes dias, porque são estes dias que gerarão os nossos melhores testemunhos, os nossos testemunhos mais lindos, os nossos testemunhos mais verdadeiros. O testemunho verdadeiro é aquele testemunho que te levou no vale da sombra da morte, é o testemunho que te levou ao deserto, é o testemunho que te deu experiências, que te fez crescer, é o testemunho que te ensinou a viver pela fé, que te ensinou a viver pela dependência. Então eu passo por esse momento. E eu sei que existem momentos de desespero e momentos que a gente chega a se questionar. Mas eu quero sempre trazer à minha memória de que estes dias eles são necessários. De que estes dias eles me trarão boas colheitas no futuro. De que estes dias eles me trarão resultados nos momentos da dificuldade. De que esses dias me trarão fé. Por isso que é importante a gente esperar o tempo do Senhor. Por isso que é importante a gente compreender o tempo do Senhor. Por isso que é importante a gente se perguntar se nós estamos vivendo de acordo com o que Ele quer para nós. Por isso que é importante a gente parar e fazer uma pergunta que pode mudar o rumo da nossa vida espiritual. Que é, Senhor, será que eu estou fazendo a Tua vontade? Será que eu estou na Tua direção, meu Deus? Porque eu sempre digo, eu vou dizer para vocês uma coisa que é muito verdade. Quando a vida de um cristão ela começa a ficar fácil demais, é porque algo de errado está acontecendo. Porque eu ainda não vi um cristão genuíno que vive o verdadeiro evangelho ter uma vida fácil, ter uma vida feliz, uma vida totalmente completa, uma vida sem aflições, sem problemas, uma vida sem dias de luta, uma vida sem dias de desolação, uma vida sem dia de aflições. Porque o verdadeiro cristão, ele passa pela moinha. O verdadeiro cristão, ele passa pelo deserto, ele passa pelo vento, ele passa pela água, ele passa pelo fogo, ele passa pelo rio. O verdadeiro cristão, ele cresce nesses momentos, ele cresce nos momentos da dificuldade, ele cresce nos momentos da dependência, ele cresce nos momentos do desespero, ele cresce nos momentos da falta de esperança. O cristão, ele cresce nesse momento. Então, eu venho trazer uma palavra boa para você. Se você está passando por esse momento, assim como eu também já passei, se alegre no Senhor, porque esse momento te fará forte.
E nesse momento eu digo que você tem que tomar apenas uma atitude. Repreender o inimigo no nome de Jesus para que ele saia da sua mente, saia dos seus pensamentos, para que ele saia das suas atitudes, das suas palavras, para que ele saia das suas emoções. Repreendê-lo no nome de Jesus. E ficar com a sua mente tranquila. E sempre se lembrar que você tem a mente de Cristo. Não significa que nós temos a mente de Cristo que nós não vamos sofrer. Quem tem a mente de Cristo também sofre. Só que quem tem a mente de Cristo, ele não fica no chão. Ele se levanta, ele se ergue e ele olha para frente. Porque ele é chamado pelo nome por Jesus. Eu te agradeço por ter ficado até aqui comigo neste devocional. Até a próxima.